Eu estou gravando com uma espátula. Sim, eu sei, mas o objetivo desse vídeo aqui é nós entrarmos numa conversa bem profunda sobre algo muito importante para a nossa vida cristã, que é o devocional. E eu fui muito específico ao colocar o título desse vídeo de Entendendo o Devocional, justamente a gente olhar para as escrituras e compreender de fato o que Jesus, o que a Bíblia está querendo nos dizer sobre o que é devocional em si. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, a nossa geração, nós vivemos um risco e um perigo muito grande de, assim como eu já vi acontecer várias vezes, de determinadas passagens e determinadas histórias da própria Bíblia perderem o significado porque a gente tornou aquilo superficial. Como assim, Davi? A gente se esquece tanto do significado daquele texto, quanto do peso daquele texto, justamente porque a gente está acostumado a ouvir, a gente está acostumado a escutar em todos os ambientes, e a gente se esquece do que aquele texto está querendo dizer realmente para nós. Uma coisa que eu já vi acontecer muito foi com a famosa passagem de João 3,16, que eu acho que você que está me escutando conhece essa passagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. A gente sabe de cor esse texto, de cor essa passagem, mas se a gente não prestar atenção, um texto tão, entre aspas, simples, mas tão poderoso e tão forte como esse, se torna superficial. É um texto que a gente só decorou quando se esquece que esse texto está falando sobre o verdadeiro evangelho e sobre a principal mensagem do evangelho e quanto isso é profundo. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Então, tendo em mente que nós não podemos tornar a palavra de Deus superficial, então o que é devocional? Devocional em si, a gente pode traduzir como o momento de devoção entre você e Jesus. O momento em que você separa do seu dia, da sua rotina, da sua vida, justamente para ter um momento de entrega e de devoção a Jesus, a quem Jesus é. A gente tem diversos versículos na palavra falando sobre a importância de você meditar na palavra e meditar em quem Jesus é todos os dias, mas um muito conhecido é o Salmos capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o que o salmista está falando bem no primeiro capítulo, que os que caminham com o Senhor meditam na sua palavra dia e noite. Ou seja, isso é só um de vários textos da palavra que fala da importância de nós meditarmos em quem Jesus é. E meditarmos também, claro, na palavra dele, no que ele está nos ensinando todos os dias. Porque o ponto principal desse momento de devocional, desse momento de entrega e de devoção a quem Jesus é uma só e é simples. É moldar quem Jesus é dentro de nós. É trazer o coração de Jesus aos nossos corações, à nossa mente. É trazer o Espírito Santo de Deus cada vez mais para dentro de quem nós somos. É moldar o nosso caráter em Cristo Jesus. Essa é a importância de nós meditarmos na palavra de Deus, em quem Jesus é todos os dias, para que quando nós estivermos lá fora, quando nós estivermos em ambientes fora da presença de Deus, nada venha impedir que as pessoas vejam a Cristo Jesus no primeiro contato que elas tiverem conosco. Essa é a importância do devocional. Porém, infelizmente, a gente tem transformado o devocional como uma simples rotina, como um simples ato em que nós devemos efetuar todos os dias para que a gente possa se considerar cristão. Infelizmente, a gente pega a palavra, a gente abre em um determinado texto, a gente abre em algo específico que a gente quer ler e pronto, fizemos o nosso devocional. Ou até pegamos um devocional específico, que com certeza pode até ser um devocional muito bom, mas a gente pega, faz a leitura daquele dia e pronto, o devocional está feito. Ou a gente para um momento e a gente faz até um pouco a mais, pega um texto, escuta um louvor e pronto. E aquilo foi o nosso momento devocional do dia. O que eu quero falar com esse vídeo não é te desencorajar a fazer essas coisas, a ter uma rotina de busca com o Senhor. Não, muito pelo contrário, isso é maravilhoso e eu te incentivo a que você continue. Mas após finalizar esse vídeo, o objetivo é que nós entendamos o porquê nós fazemos isso. Sabe, infelizmente é o que nós vivemos hoje. O devocional se tornou uma rotina para aqueles que querem se dizer cristãos. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu vivo a minha vida com as atitudes que me convêm, da maneira que eu desejo, porém
todos os dias eu tenho meu devocional feito bonitinho. Eu leio a Bíblia, eu leio alguma coisa para ter a minha espiritualidade alinhada com Deus, quando na verdade devocional nunca foi sobre isso. A gente vive tanto esse extremo, a pessoa que só faz o devocional pela rotina, quanto a pessoa que se cobra na mente de fazer o devocional o mais completo possível. Eu lembro que quando eu era mais novo e eu comecei a pesquisar sobre devocional em si, eu via diversos vídeos das pessoas falando dos devocionais delas, e eu, de maneira equivocada, me comparava muito. Eu via as pessoas falando que não, no momento devocional delas, em 30 minutos, elas pegam 2 livros específicos que elas estão lendo, mais 2 Bíblias em versões diferentes, mas ela lia o texto em uma Bíblia, depois lia na outra Bíblia, depois parava, escrevia, depois orava, colocava 2 louvores, aí lia, tipo assim, muita coisa, absurdo. Eu achava aquilo sensacional e que aquilo funcionava com aquela pessoa, mas eu demorei para entender que aquilo não necessariamente funcionava comigo. Isso que eu vejo acontecer muito comum nos dias de hoje é a pessoa olha um exemplo, uma pessoa que é um exemplo para ela, porém ela se inspira no devocional dela, na maneira como ela conduz o devocional dela e acha que aquilo é o único jeito certo, e quando ela não consegue alcançar aquele padrão de excelência no devocional, então ela se cobra mais justamente para um momento que deveria ser muito mais leve do que ela imaginava. Por isso a importância de nós entendermos o que significa devocional? E é simples. Devocional é o momento que você separa em adoração a Deus e conhecer quem Deus é. Ponto. E é isso. É claro que a gente precisa entender que nesse momento devocional não faz sentido você falar que você quer ter um momento de devoção a Jesus, de conhecer a Cristo e não parar para ler a palavra dele. Ou seja, tem coisas que são o mínimo, tem coisas que são o básico para a gente entender devocional. Uma delas é leitura e meditação na palavra de Deus. Pode ser que você que está me assistindo, seu devocional seja, 5 cadernos, 3 livros. A gente brinca às vezes, né? Menina fazendo devocional, é a garrafinha de não sei o que, é a vela com cheirinho, aí mais uma outra garrafa aqui com alguma coisa, aí tem 3 anotação, um monte de coisa. Devocional de homem, né? O cara só pega a Bíblia, abre, lê e pronto. O ponto principal é, independente se você é uma menina que lota a sua mesa de coisas para fazer o seu devocional, ou você é um cara que só tem a sua Bíblia e você medita nela, você lê ela todos os dias, você está cumprindo da mesma forma Salmos capítulo 1. O que eu quero que você entenda com esse vídeo, na hora que você finalizar esse vídeo é, quando eu faço o meu devocional, eu tenho cada vez mais moldado o meu caráter, o meu padrão, quebrado os meus conceitos, para que quem Jesus entre na minha vida, mas ou, na verdade, eu tenho feito por uma rotina, eu tenho feito porque eu preciso apenas e não tenho entendido o porquê que eu estou fazendo isso todos os dias. Eu acho que pra gente finalizar esse vídeo eu queria deixar um texto que eu sou apaixonado, que é João capítulo 15, e a partir do versículo 5 diz assim: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O que esse texto de João 15 está querendo dizer para nós? Jesus está falando que, assim como Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós então permanecemos nele. O ramo que não permanece nele não dá fruto, ou seja, é cortado. Jesus está querendo ensinar com essa alusão da videira de que nós devemos permanecer em Cristo e dessa forma nós damos frutos. E a importância dos frutos é justamente o que o versículo 8 diz, que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Ou seja, os frutos glorificam quem Jesus é, quem Deus é. E nisso habita a importância de nós permanecermos todos os dias em quem Jesus é. Não só para que a gente possa dar fruto, mas para que outra coisa também aconteça. Olha só que interessante. Tem um versículo aqui que ele é muito usado, mas usado de forma equivocada. O versículo 7, que diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, essa parte, pedirão o que quiserem
e será concedido? Tem vários textos na palavra que diz que tudo que vocês pedirem em meu nome eu vos darei. Várias passagens nesse sentido de que parece que Jesus está falando assim, não, qualquer coisa que você pedir para mim, então eu vou dar para você. Então se você pedir um carro hoje, eu vou te dar esse carro. Se você pedir um apartamento, eu vou te dar esse apartamento. Um relacionamento, eu vou te dar esse relacionamento. Um monte de coisa. Só que o versículo 7 está sendo bem específico quando Jesus está querendo dizer isso. Ele está falando que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. O que Jesus está falando é, vocês permanecendo em quem eu sou, meditando na minha palavra todos os dias, tendo um momento de devoção comigo, de entrega em quem eu sou, se vocês permanecerem em mim, assim como os ramos permanecem na videira, as minhas palavras começam a permanecer em vocês. Ou seja, quanto mais eu medito em quem Jesus é, quanto mais eu mergulho em Cristo Jesus, mais eu tenho conhecimento dele. Isso é maravilhoso. Mas eu tenho conhecimento do caráter de Cristo e melhor, o caráter dele é moldado dentro de mim. E aí eu não peço mais segundo os meus conceitos, mas segundo a própria palavra de Deus. Então, eu paro de pensar da maneira equivocada e, vamos dizer assim, mesquinha, que é o meu pensamento, a minha vontade, e eu começo a entender a palavra de Deus, e eu peço direto do coração e da vontade de Deus para minha vida. Eu não cometo mais o erro de pedir algo de maneira, vamos lá, egoísta, e sim eu peço de maneira espiritual, de maneira bíblica e cristocêntrica, que é aquilo que Jesus quer dos seus discípulos. Então, para finalizar esse vídeo, entenda que o devocional, ele é primordialmente o momento onde você entrega tudo a quem Jesus é. Você entrega quem você é para Cristo, você anula quem você é, para que você torne bem-vindo a presença dele no seu coração, meditando na palavra todos os dias, escutando louvores e adoração a quem o Senhor é, não apenas por uma rotina, mas para que se amolde o amor de Deus na sua mente, no seu coração, e assim você seja um ramo na videira que é Cristo Jesus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês devem estar percebendo que eu estou mudando vários formatos aqui. Eu estou com uma luz aqui improvisada, tá? Então não tá a luz que eu quero especificamente. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para as pessoas que tocaram no seu coração. Eu creio que vai ajudar bastante elas. Me siga nas redes sociais, vai estar tudo aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal também, que isso me ajuda bastante. E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe e tchau.